Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais um momento de palestra e reflexão eh, aqui nos nossos canais Espiritismo JG e Página Espírita em Kardec, onde nos reunimos todas as sextas-feiras a esta hora, que são 21 horas aqui em Portugal continental, são 17 horas no Brasil, 22 horas em Espanha, para refletirmos sobre um tema espírita em forma de palestra na primeira hora e na segunda hora conversarmos, respondermos a perguntas, a comentários que vocês tenham por bem colocar-nos. Hoje, infelizmente, não vamos poder contar com a presença habitual do nosso amigo Érico Pacheco, nem de outros companheiros que normalmente nos acompanham por motivos de foro particular, mas aqui estaremos nós para fazer o nosso melhor e vos trazermos o pouco que sabemos sobre esta questão. Obsessão e mediunidade e o seu tratamento com enfoque espírita necessariamente. Bom, mas isso a seu tempo. Para já, íamos começar os nossos trabalhos da forma habitual, com uma conversa com Deus, conversando com Deus, pedindo-lhe boas energias, boas intuições, para que seja um momento profícuo de aprendizado para todos. Assim, louvado sejas, Senhor, pela obra maravilhosa na qual tu nos colocas como alunos. É uma verdadeira escola da vida esta obra que olhamos à nossa volta e vamos descobrindo todos os dias novos detalhes, olhar para velhos detalhes com outros olhos, com maior conhecimento e assim progredir. É digna de louvor esta obra. Senhor, nós queremos agradecer pela dádiva da inteligência, essa ferramenta que nos permite perceber melhor a tua obra e, por consequência, aproximarmos-nos de ti. Essa ferramenta que pode ser condicionada pelas questões da obsessão, muito em particular para aqueles que possuem mediunidade ostensiva. Mas é também com essa ferramenta que nós podemos descobrir por nós próprios, pelo estudo, com o apoio também da espiritualidade, as soluções para corrigirmos esses condicionalismos obsessivos. Por fim, Senhor, vos pedimos que, embora estejamos todos equipados com todas as ferramentas e com a potência necessária para podermos viver saudavelmente, quer espiritualmente, quer fisicamente, mas ainda assim, Senhor, pela nossa incúria,
muitas vezes nos deixamos enfermar, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Como no caso que vamos hoje estudar, nas obsessões. É a nossa responsabilidade. Somos nós quem acabamos por admitir isso. Por isso, Senhor, vos pedimos que nesses momentos de maior fraqueza para nós, como seres imperfeitos que ainda somos, nos envieis os nossos anjos da guarda, a boa espiritualidade que nos assiste e nos acompanha nestas noites de reflexão espírita, no sentido de melhor progredirmos. Bem-aja, Senhor. Vamos então ao nosso trabalho de hoje. Queridos amigos, como vos dissemos, o que nós nos propomos tratar hoje é este tema que aqui vemos: obsessão e mediunidade e o seu tratamento. Com o que conhecemos hoje da totalidade da codificação fundamental, que não apenas o livro dos Espíritos ou o livro dos Médiuns, que não se esgota aí, são 11 obras, sabemos que, a partir de 1863, e pela primeira vez identificado na Revista Espírita, Kardec reconhece que existe um outro condicionamento parecido com a obsessão, que ele considerou durante muito tempo incluído na obsessão com sinónimo de subjugação, mas que a partir de 1863 e refletindo nas obras posteriores a esse ano, como seja a Gênese, ele identificou a possessão como uma possível enfermidade da mediunidade autónoma da obsessão, embora com estreita ligação. O que é a obsessão? E por isso, nós também, quando tratamos aqui do tratamento da obsessão, também trataremos do tratamento da possessão. O que é a possessão? Vamos ver um caso prático numa das suas variantes, porque ela pode ser exercida por espíritos bons ou por espíritos maus, enquanto a obsessão e todos os seus graus é apenas por espíritos maus. Vamos ver um exemplo de um espírito bom. Missionários do amor, deveríamos sair cantando hino de alegria à vida em si mesmo. Deveremos converter-nos em chamas vivas para que nunca mais haja escuridão na terra. Ora, queridos amigos, acabamos de ver um caso de possessão numa das suas duas variantes. Esta, uma possessão por um espírito benfazejo, um espírito bom. O que nós acabamos de assistir é a possessão do corpo do médium Divaldo Franco pelo espírito Bezerra de Menezes. Acontece regularmente. Esta aqui aconteceu no 8º Congresso Espírita Mundial, que teve lugar aqui em Lisboa, no ano de 2016. O problema que nos preocupa e a que se deve dedicar o nosso esforço no tratamento é na outra vertente, que é quando a possessão é praticada por espíritos mal intencionados em relação ao médium, e veremos mais tarde também um caso. Olhemos agora para as questões da obsessão e compreendamos porque é que, consultando toda a codificação fundamental, portanto, a última verdade de Kardec é que existe obsessão e possessão. Mas vamos fazer um recorrido histórico para entendermos isso. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Ora, acabamos de ouvir o que
Diz o Livro dos Espíritos, mesmo na 16ª e última edição, que é de 1869. Mas já não foi alterado, já na primeira também dizia. Na primeira, esta resposta que ouvimos vem na pergunta 198, que se depois transformou, a partir da segunda edição, quando passou a ter 1019 perguntas, passou a ser a pergunta 473. É uma questão de vocês verificarem por vós. Portanto, Kardec, no Livro dos Espíritos, em nenhuma edição, ele nunca alterou isso, reconhece que a possessão exista, mas que afinal, é uma subjugação. E mais, também no Livro dos Médiuns, assim ocorre. Reparai. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Aqui está o que Kardec também diz no Livro dos Médiuns e mesmo na 11ª edição, no item 237 do capítulo 23, também mantém isto. Mas aqui ele já vem dizendo que, embora para ele a ideia dele nessa altura a possessão fosse a subjugação, não mais do que a subjugação, ele diz que todo e qualquer tipo de obsessão, formas de obsessão, quer a simples, quer a fascinação, quer a obsessão, são executadas por espíritos maus, por espíritos malfazejos. Ora, já estão a ver aqui por onde é que agora historicamente vai ocorrer a alteração. Porque ele vai se dar conta, em 63, que também pode haver o mesmo grau do que ele chamava subjugação, também pode haver feito por um espírito bom. Mas adiantemo-nos e vamos um bocadinho mais profundo no Livro dos Médiuns sobre a questão da A subjugação. possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Aqui está o que Kardec pensava e nunca alterou, mesmo deixando de ter pensado, como já iremos ver. Mas o problema é que nós temos que entender que Kardec tinha muito trabalho com todas as obras. Reparai, as obras da codificação são 11 e todas elas foram revistas, com exceção de uma, a Viagem Espírita de 1802, porque era o relato de uma viagem, mas todas as outras foram revistas. A campeã das revisões é o Livro dos Espíritos, mas ele nem nunca esse ponto reviu. Mas o Livro dos Médiuns, 11 vezes também. Vocês já estão a imaginar o que é fazerem 16 edições de um livro, 11 edições de outro? Tudo isto, ele escreveu 32 obras, das quais considerou 11 como fundamentais, e essas 11 reviu-as. Vocês já imaginam fazer isso tudo em 12 anos e rever tudo isto? Não é como no tempo dele, não era como hoje, em que temos computadores, em que copiamos, pegamos, queremos fazer uma edição de um livro que tínhamos lançado o ano passado e digitalmente é tudo muito mais simples. Mas naquele tempo não era assim, era preciso pôr letra por letra, numas matrizes, para depois ir à impressora. Portanto, ele não pôde fazer tudo isto. Por isso mesmo é que ele, para o final da vida, lança o catálogo racional, para se fundar uma biblioteca espírita, identificando quais são as obras fundamentais. Exatamente uma das razões, compreendemos nós agora, é chamar a atenção, leiam todas as obras, porque
honestamente, eu não tive oportunidade de verificar todas as alterações possíveis, de torná-las coordenadas, todas umas com as outras. Portanto, e já vamos ver o exemplo. Portanto, estão a ver o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, também aqui no item 241 acabamos de ver, e agora vamos ver que alteração vai acontecer. Kardec vai chegar. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar esta asserção, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro facto que o prova, apresentando o fenómeno em toda a sua simplicidade. Aqui a possessão é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes, cuja enumeração seria demasiado longa. Mas é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Já o mesmo não ocorre quando se trata de um espírito maléfico e mal intencionado. Estão a ver? 1863, dezembro. Vão à Revista Espírita e vão lá encontrar um artigo com este título, Um Caso de Possessão, Senhorita Júlia. E vão ler exatamente o que acabaram de ouvir, este ato de contrição, este ato de humildade, em ele dizer que, bom, temos que rever uma ideia um tanto absoluta que vínhamos apregoando de que a possessão era subjugação. E porquê? Porque estamos perante um caso em que o nível de possessão física, de posse física do médium, é igual àqueles que temos vindo a assistir por espíritos maus, mas este é um espírito até que não é mal intencionado, não é mau. O espírito que estava a possuir a senhorita Júlia era um espírito bem intencionado. Era exatamente um fenómeno da mesma natureza que aquele que começamos por observar no início de Bezerra de Menezes sobre Divaldo Franco, e todos temos a ideia que Bezerra de Menezes não é propriamente um espírito mau. E não naquela mensagem e naquela permissão que Divaldo Franco lhe deu de possuir momentaneamente o seu corpo, não era mal intencionado. E aqui era a mesma coisa. Então Kardec faz este reconhecimento, digamos, dá a mão à palmatória. E a partir daqui, ele passa a considerar a possessão como distinta da subjugação e da obsessão por atacar. Portanto, a obsessão fica reservado apenas a espíritos maléficos, malfazejos, mal intencionados, embora no grau de subjugação possa ter um domínio do corpo tão grande quanto numa possessão por um espírito bom. Mas um grau de possessão desse género, mas por um espírito bom, só pode ser uma possessão. E ele vem dizer Na isto na obsessão há Gênesis. sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria seu facto a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto, para ouvi-lo. Portanto, aqui está Kardec, numa das últimas obras, das 11 a ser publicada na Gênesis. Se forem ao capítulo 14, item 48, leem aquilo que acabaram de escutar. E que, de uma forma sintética e resumida, proclama a última verdade, a verdade mais amadurecida sobre estas questões, que é a verdade espírita. Que a possessão é diferente da obsessão e que se distingue dela porque ela aceita na possessão, pode haver um grau de controlo do médium por um espírito, mas bem intencionada. O médium aceita que um espírito bom possua temporariamente o seu corpo, por exemplo, para nos fornecer uma mensagem, como aquela que ali ouvimos. Portanto, é este
A última palavra é esta, a melhor verdade que o Espiritismo tem que, doutrinariamente, que ensina doutrinariamente, e não aquela que vem apenas vertida no livro dos médiuns e no livro dos espíritos. Temos ouvido, temos escutado em conversas com pessoas espíritas e em centros espíritas, muitos ignoram isto e julgam que mantém-se na ideia de que a possessão é uma forma de obsessão no grau de subjugação. Não é verdade, ok? Não é verdade por esta razão, portanto já estão a ver também aqui os motivos porque devemos estudar toda a codificação e não nos ficarmos apenas por uma ou outra obra, muito menos o livro dos espíritos ou apenas o livro dos médiuns, se queremos entender estas questões da obsessão e da possessão. Bom, explicado as razões porque existe obsessão e possessão, vamos então agora olhar para o seu tratamento, mas claro, nós só vamos tratar dentro da possessão, só vamos tratar daquela que é malfazeja, que é mal intencionada, é por um espírito maléfico, ok? Vamos deixar de lado a outra, que é um espírito bom, não é nenhum problema. Então vamos ao tratamento, portanto, de um condicionalismo obsessivo ou possessivo, mal intencionado necessariamente. Vamos primeiro compreender o mecanismo. Temos aqui graficamente mostrado a interação entre o obsessor e o obsidiado. Este triângulo amarelo pretende significar na sua base a iniciativa que é mental, que é dada, que é permitida. Isto é, o obsessor espiritual só tem a força que o obsidiado lhe conferir. A obsessão caracteriza-se, nos seus graus mais simples, começa-se por ser uma ideia fixa, uma monoideia. Estamos sempre a pensar nisso. Mas quem é que pensa? Sou eu. Cada um de nós é que é dono do seu pensamento. Todos nós nos apercebemos quando estamos a pensar, temos um problema, muitos de nós, a tendência normal é estarmos a pensar sempre nesse problema. Bem, estamos a afundar. Porque a um pensamento mau corresponde sempre uma sensação má. A um pensamento bom corresponde sempre uma boa sensação. Portanto, quando nós tomamos a iniciativa de estarmos sempre com aquele pensamento, claro, os nossos inimigos espirituais, sabendo, querendo desforrar-se de nós, vingar-se de nós por alguma coisa do nosso passado, etc. Vão-nos sugerindo que continuemos a pensar, esta é a solução para nós resolvermos os problemas, é pensar nela e tal. Portanto, estão a ver? Isto para vos dizer que uma coisa é certa, o obsidiado só é porque permite, de forma mais consciente ou menos consciente, toma a iniciativa e alarga, permite que o obsessor a explore. Portanto, então, há uma permissão que é dada pelo pensamento do obsidiado ao obsessor, de uma forma muitas vezes subtil. E a pessoa, aquilo vai ficando cada vez mais forte, sem a pessoa se aperceber. E pode despoltar em assuntos muito sérios. Desde os graus simples de obsessão simples, começa sempre, depois fascinação, e ir à subjugação ou à possessão mal intencionada. Vamos ver agora um caso de uma possessão mal intencionada. Reparem. Quem conhece a... Não. Ei, mãe, vem aqui na rua do pet shop. Baixou um santo aqui. Dá na cabeça Deixa dela. o moleque cair. Deixa o moleque cair. Tá bom, calma, para. Tá vindo banhado, Pegou a força da sua mãe. Calma. Olha, olha que
Olha aqui pro Júnior. Tá Não começando sai, aí, não. tá Eu não vou acalmando sair. ela. Eu não vou sair. Tá acalmando Então ela. fala pro Júnior. Minha mãe. Ela tá Fala fora o de quê pra si. sua mãe? Hã? Eu vou falar com ela. Ele não vai te atrapalhar, tá bom? Com ela, fique em paz. Tá bom? Tá. Então vai, sai logo. Vai lá e vai com a sua família. Viram o nível de controlo físico do corpo da médium, esta moça que estava a ser possuída por um espírito que não lhe quer bem, de certeza. Vejam como ela era arrojada para o chão, estava nervosíssima, via-se o espírito a falar por ela com maus modos. Portanto, estão a ver o que é comum aqui, o nível de possessão. Vimos aquela de Bezerra de Menezes, de Divaldo Franco, e vimos agora este. Estão a ver semelhanças e dissemelhanças. Semelhanças no grau de posse, dissemelhanças na intenção do espírito. Ora, isto é um sério condicionalismo. Quando um médium se encontra nesta circunstância, vou já dizer-vos que não consegue sair sozinho disso. Por isso mesmo vamos olhar então para as possibilidades, como tratar disso. Muito bem. Para isso, nós devemos consultar o que temos à nossa disposição na doutrina espírita. Claro, necessariamente que devemos também buscar auxílio, e em primeira mão, muitas vezes, buscar auxílio com a medicina de hoje em dia, a psiquiatria, a psicologia. Mas se não se resolver por aí, pois nós espíritas temos essa noção que há um mundo espiritual que nos cerca, um mundo invisível, e que pode, função da nossa ignorância e de estarmos incautos, não vigilantes, poderemos ser conduzidos paulatinamente a situações graves como esta que observamos. Então, o que é que está na base do tratamento? É a vontade. É a vontade em eu querer sair daquela situação. Okay? Isso é muito importante. Tal como sou eu que permito, pela minha iniciativa, permito a pressão do obsessor, também é, agora tem que ser pela minha vontade consciente que eu queira sair. Há, digamos, 3 passos fundamentais na sequência do tratamento destas questões. Primeiro é reconhecer que tipo de obsessão eu tenho, em que grau eu tenho, e aceitar. Isto é, se eu não reconhecer que eu tenho a doença que eu tenho, como é que eu a posso tratar? Não é? Eu imaginai que eu vou tendo uma dor de cabeça cada vez com mais frequência, mas eu habituei-me a tomar uma aspirina, um analgésico, e vou tomando, e cada vez tenho dores mais frequentes, mas sei que toma a aspirina e passado umas horas passa. E passado um tempo sou surpreendido, aí nos exames que faço, umas análises ao sangue, sou surpreendido com um problema sério, canceroso, por exemplo, que tudo começou numa dor. Portanto, nem sempre é fácil para o próprio reconhecer, em particular nos graus superiores da obsessão, como sejam fascinação, subjugação e depois a possessão. Temos de estar sempre muito vigilantes. Portanto, mas o primeiro passo é sempre reconhecer e aceitar. Depois, o segundo passo é aquela ferramenta que todos temos, sempre, todos os dias connosco, e é das mais fortes. É a prece. É a prece. É nós podermos fazer variar o nosso pensamento, fazermos variar a nossa vibração, porque as questões de influenciação obsessiva ou possessiva são de caráter mental, são de caráter espiritual, operam-se através do pensamento. Então, nós temos que poder sair daquele pensamento obsessivo, daquele pensamento triste, que nos faz mal, que nos pode inclusivamente levar à ilusão e até à manipulação do nosso corpo por outro espírito. E a prece, quando nós
fazemos uma prece, nós mudamos esse padrão vibratório e podemos fazê-lo quer em SOS, quer em vacina. É a ferramenta que temos na mão. É aquilo que nós temos na nossa farmácia espiritual todos os dias. E é muito eficaz. É a primeira ferramenta que nós devemos lançar. Depois, e nos casos superiores à obsessão simples, nomeadamente fascinação e subjugação, aí e possessão, aí não, um sozinho, o médium sozinho, e todos somos de alguma forma obsidiados, nem que seja simplesmente obsidiados. Então, todos nós sabemos isso. Então, nós não nos influenciamos mutuamente, entre amigos, a falar uns aos outros, a tentar levar o meu amigo a proceder de uma determinada maneira? Estou a utilizar a mesma técnica da obsessão simples. Se eu insistir muito com ele, estou a obsidiá-lo com isto. Mas, claro, nós apercebemos que um amigo ou um familiar está-nos a tentar, já, digamos, de uma forma um pouco opressiva, a levar-nos para uma determinada ideia, mas nós damos-nos conta, não, mas eu tenho o meu pensamento, eu não concordo com isso, estou ok, mas também não é indelicado com a pessoa e mantém, está bem, diz lá isso, tudo bem, mas olha, pá, eu vou pensar no teu caso e tal, não é? Enquanto estivermos neste nível, estamos na obsessão simples. E quando está na obsessão simples, nós próprios, lá está a tal permissão, nós conseguimos ter mão na torneira para controlar a iniciativa. E então conseguimos manter afastada essa influência. Portanto, curar qualquer forma de obsessão e possessão é reduzi-la à obsessão simples, porque essa todos experimentamos. E essa é a única que qualquer um de nós consegue sair. Okay? Por isso é que, a partir de, nomeadamente, fascinação para cima, aí não é fácil. Não é fácil o próprio nem sequer reconhecer que está fascinado ou está subjugado, porque já se mescla completamente os seus pensamentos com o do obsessor, já está iludido, e para que se reduza daí para a obsessão simples, pois já tem que se recorrer a uma terceira pessoa, tem que ser o dialogador ou o doutrinador que fale com o espírito e o convença. Vocês viram neste último vídeo aquele rapaz que estava a fazer de dialogador, a falar com o espírito, a tentar acalmar, vai-te embora, deixa a moça e tal. Estão a ver? Portanto, eu não sei se é espírito ou não, mas é isto que é preciso, convencer o espírito, o obsessor, a entender que não é bom nem para ele, nem para o médium o que ele está a fazer. E então, tentar afastá-lo. Isso obriga a uma terceira pessoa, um dialogador, um doutrinador, que queiramos chamar, e eventualmente recursos magnéticos, como iremos ver. E por fim, aprender, depois de nós sairmos, depois de nós, a primeira vez todos caem, como se costuma dizer. À segunda já só cai quem quer. Portanto, é preciso aprender, depois da gente ter caído uma vez, agora que estamos bem, aprendermos para não voltarmos a cair. Portanto, estes são os 4 passos que nos parece ser o caminho correto para resolver estes problemas. Comecemos por analisar o primeiro. O Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão, nos ajuda a identificar quando estamos debaixo de uma obsessão simples, de uma fascinação, de uma subjugação, e depois Revista Espírita e Gênese ajudam-nos a identificar as questões da possessão, como vimos. Obsessão simples. O que é que nos diz? 23. Diz que ela é caracterizada por uma imposição do espírito a um médium, a imiscuir-se nas suas comunicações e muitas vezes a apresentar-se em lugar dos evocados, tentar enganar o médium. Esta obsessão simples, que é a tal a que tem que se reduzir todas as outras, porque é esta a única que é manejável sozinho pelo próprio, é aquela em que nós sentimos que estamos a receber uma pressão, seja por um encarnado ou desencarnado, uma ideia que ali está, mas a gente tem a ideia, anda aqui um mosquito a aborrecer-me, não é? Está bem, essa é a tua ideia, mas não é a minha e tal. Estão a ver? Portanto,
é o espírito a impor-se, a querer se impor. E nós, aqui, está ao nosso alcance nós resolvermos isto. O problema é quando nós começamos a gostar de pensar daquela ideia que vimos, não concordávamos com ela, achávamos que nos estavam a pressionar com aquela ideia, mas às tantas começamos a pensar muito naquilo, etc. Aí às tantas já estamos iludidos e com o nosso pensamento paralisado. Aí estamos fascinados. Aí acontece inclusivamente que o médium já se identifica completamente com o pensamento do obsessor. Está paralisado. E foge inclusivamente da crítica, quando são em reuniões mediúnicas, por exemplo. O médium foge da crítica, acha que ele é que recebe os melhores espíritos e não gosta de ver as suas mensagens criticadas, porque podem descobrir o fascinador pelo tipo de mensagem. Portanto, e aqui já começa a ser difícil o próprio reconhecer, porque ele está iludido. Está iludido. Já perdeu aquela faculdade de entender que anda ali um mosquito à volta. Não, o mosquito e ele já são a mesma coisa. Já é muito difícil um sozinho reconhecer. Já é preciso ser alguém a ajudá-lo, mas pode ainda, em algum momento, a pessoa dar-se conta. Mas, mais grave ainda, é se deixa passar para a subjugação. Aí está constrangido, é paralisado à sua vontade, já não é só o pensamento, é paralisado à sua vontade desta maneira que nós vimos aquela moça. Já o seu corpo, inclusivamente, começa a responder a ordens que não são suas, que não são do seu pensamento. Portanto, falo agir já de mau grado. Ok? Aqui não há hipótese, aqui já só convencendo o espírito a sair, dialogando com ele. Bem assim como na possessão. Na possessão que tem o mesmo grau de controle físico e de vontade e de ação da subjugação, só com a diferença de que, enquanto a subjugação é sempre a mau grado do médium, é um espírito mal intencionado. Aqui pode ser a bom grado, como nós vimos naquele início, Bezerra de Menezes com Divaldo Franco. Muito bem, primeira coisa, reconhecer onde estamos, que é para podermos assim tentar depois identificar bem o que temos e tentar então implementar o tratamento, que é sempre, como já vos disse, é trazer dos graus mais graves para a obsessão simples, que é aquele que qualquer um de nós tem capacidade para resolver. Primeira grande ferramenta de tratamento, a prece. A prece que deve ser feita tal qual Cristo nos ensinou. Há um capítulo no Evangelho, Pedi e obtereis, que nos fala sobre isso, e no Livro dos Espíritos também nos fala do caráter geral da prece, que deve servir para 3 coisas, e não apenas para pedir. Reparem. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, agradecer e pedir. Pela prece podemos fazer estas 3 coisas. Dir-vos-ia mais, devemos fazer estas 3 coisas. E não apenas pedir, e então e agradecer e louvar, não. Pois foi Cristo quem nos ensinou isto. E até no Livro dos Espíritos, também, nesta pergunta, 659, lá encontrareis isto. Portanto, é a grande ferramenta que nós temos para começar a afrontar, e em qualquer momento, é como está na nossa farmácia privativa, cá de casa. E fazê-la de 2 maneiras. Uma é SOS, em emergência, em pronto-socorro. Eu estou-me a sentir com este pensamento que me anda sempre aqui a bailar, que já está sempre a martirizar-me a minha cabeça. Vou fazer uma prece, vou pedir a Deus, vou louvar a Deus, vou agradecer a Deus, vou pedir que me ajude a sair, que me afaste essas influências. É como tomar uma aspirina para uma dor, um analgésico para uma dor. Mas não é assim que se cura a doença.
A doença vai necessitar de tratamentos, mas também quando nós depois vamos ao médico, o médico depois dá-nos outros tratamentos, nós mantemos também este SOS, mas ele depois também nos aconselha, se houver uma vacina, a tomar essa vacina. Ora, a vacina aqui também é a prece, é de forma regular, isto é, não só em SOS, em qualquer momento eu posso partir esta minha cadeia de pensamento obsessivo, mas se eu me habituar a fazer regularmente uma prece, é criar uma ou duas oportunidades todos os dias de quebrar aquela pressão que eu ando a sentir. Portanto, é, por exemplo, uma prece de manhã, uma prece à noite, regularmente. É como se fosse uma vacina, agora que se fala tanto aqui no Covid, tomar uma vacina. E a gente sabe qual é o efeito da vacina, pelo menos ajuda-nos a enfrentar as consequências mais graves da doença. E é assim que nós devemos utilizar a prece. É a primeira ferramenta que nós temos. E usada para louvar, para agradecer e para pedir, e não só para pedir. E é claro que, como vos disse, quando nós chegamos àqueles níveis mais graves, como sejam fascinação, subjugação e possessão, queridos amigos, normalmente o próprio não consegue sair. Aqui é preciso já a intervenção de uma terceira pessoa. É preciso falar com o espírito através do médium. É preciso convencê-lo, o obsessor, a entender que não ganha com a sua vingança, que não ganha com o que está a fazer, a divertir-se com o pobre médium. Não é bom para um nem para o outro. E isso nós podemos encontrar também no livro dos médiuns, no capítulo 25 das evocações, e também no 26 as perguntas que se deve e pode fazer aos espíritos, tanto como evocá-los e o que é que lhe podemos perguntar, que conversar com ele, no sentido de o levar a entender que não é boa a atitude que está a tomar. Portanto, funcionarmos como doutrinador ou dialogador. É preciso, para se doutrinar um espírito, é preciso sermos bastante racionais, sermos conhecedores de como funciona a dinâmica obsessiva do pensamento, isto que estamos aqui a falar, que é a permissão da iniciativa, estamos a pensar sempre naquela ideia, somos nós que estamos a dar permissão a isso, e ele que está-se a aproveitar, a ter essa ideia, mas explicar ao espírito as coisas racionalmente, com uma orientação de trás. Portanto, um doutrinador é alguém que tem que conhecer bem a doutrina espírita, pelo menos a dinâmica das manifestações mediúnicas. Tem que ser uma pessoa que tenha, seja sensível, mas determinada, isto é, tem que saber tratar o doutrinador como um irmão menos esclarecido. Nós somos irmãos, não é? O demónio, não é? O demónio é filho de Deus também. Nós chamamos demónios a espíritos menos avançados, ok? Portanto, não há aqui o demónio e Deus, não senhora, somos filhos de Deus. Para espíritos muito mais avançados que nós, eles nos tratarão como demónios, poderiam tratar-nos como demónios. Não o fazem porque já compreendem que é apenas uma questão de relativo atraso. Portanto, tratar-nos com determinação, mas com sentimento. Um sentimento que conforte, que entenda as dificuldades também do obsessor, que esteja disponível para o confortar, mas de forma determinada. E que tenha sempre, e aqui é preciso ter conhecimento, e ter também autoridade moral, para poder oferecer soluções de auxílio. Recomendar-lhe o que é que ele deve fazer, deixar de perturbar o médium dessa maneira, o que ele necessita não vai conseguir dessa maneira, pelas consequências que pode trazer também para ele, não só para o médium, mas também para ele. Portanto, ter sempre uma proposta de uma ação que auxilie. Há um livro
não é da codificação fundamental, mas está bem alinhada com a codificação fundamental e que é um livro bastante prático, que eu vos recomendo àqueles que tenham necessidade de intervir em algum momento como dialogadores ou doutrinadores, que é este que aqui está, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Tem parte teórica e tem parte prática, é um bom guia para um doutrinador. E claro, aprender, depois de conseguirmos reduzir, mesmo por curso a um doutrinador, reduzirmos outra vez a obsessão simples, então a partir daí aprender e não voltar a cair. E nós neste capítulo 23, que é a obsessão que já tínhamos visto, lá para o final vem um parágrafo que é meios de a combater. Portanto, e lá nos diz o que fazer na obsessão simples, naquilo em que nós autonomamente podemos livrar-nos disso, é manter o mosquito fora, é pôr o mosquiteiro, é pôr o repelente, ok? É, primeiro, provar ao espírito que lhe é possível enganar. Estamos a sentir aquela pressão, aquela ideia, aquela monoideia, não me engana, não concordo com isso, também vai dar uma volta, ok? Cansar-lhe a paciência, é isso mesmo, ser obstinado, não concordo, não está certo, essa ideia não é boa para mim, desculpa lá, não, e muda, e faço uma oração, faço uma prece, louvo, agradeço, peço, apela ao anjo da guarda, diz também o livro dos médicos, porque todos temos um anjo da guarda, que basta nós evocarmos-lo, ele está presente, para nos ajudar também. Portanto, estas três coisas são muito importantes. Portanto, para além da prece, estas três coisas. É assim que nós resolvemos a obsessão simples e nos mantemos sempre sem entrarmos nas formas mais graves, como seja a fascinação. Na fascinação a coisa já é complicada. É certo que alguns podem sair dela, porque a única coisa a fazer-se com a vítima da fascinação é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzi-la à opção simples. Portanto, nós temos alguém que nos apercebemos que já está iludida por aquelas monoideias, por aquelas ideias, se é médium, não quer críticas, foge da crítica, etc, não sei o que mais, acha que ele é que recebe os espíritos melhores, aquele é o médium maior e tal. Já está bem. Mas explicar isto não é nada fácil. Não é nada fácil. E ele sozinho, muito mais dificuldade. Ele está totalmente já iludido. Portanto, mas é nosso dever tentarmos racionalmente fazer-lhe ver que os comportamentos que está a ter não parecem ser iguais aos que ele tinha, em termos de ideias, os pensamentos que ele vai mostrando, vai dizendo, não parecem ser iguais ao que ele tinha antes, que esses pensamentos não parecem ser do melhor pelas razões porquê, e às vezes podem impactar, podemos socorrer da doutrina espírita, que é uma boa referência para lhe dizer que os pensamentos o que ele está a produzir como ser comunicação mediúnica de um espírito eventualmente superior a nós, que estamos a ouvi-lo, que não estará bem, não é? Portanto, tentarmos convencê-lo de tal maneira que ele em algum momento se aperceba, admita que pode estar fascinado e então, a partir daí, ele já se deu conta que há um mosquito ao lado, aquela ideia não é dele, e então ele já está na opção simples, e aí então é voltar aí, provar que o espírito lhe é impossível, ele próprio, é impossível enganar, cansar-lhe a paciência, apelar ao anjo da guarda, prece em SOS e em modo de vacina, em frequência. Mas claro, se isto for bastante grave e andar ainda para cima da fascinação à subjugação, já vimos que é necessária a intervenção de um terceiro, do doutrinador, do dialogador, que atue ou pelo magnetismo, também com magnetismo passe misto, para ajudar também à libertação do obsessor, ou pelo império da vontade, isto é, o dialogador tem que conseguir ter autoridade moral para levar o espírito a fazer o que ele está a sugerir. Vocês viram naquele exemplo, naquele vídeo da moça, ele a dizer, vai-te embora, eu falo com
com a mãe, está bem, qual é a mensagem e tal. Portanto, e ter uma certa autoridade. A tal ação auxiliadora, mas com um sentimento de forma determinada que tínhamos visto, são características do doutrinador. E claro, na possessão, a técnica é a possessão maligna, a possessão maléfica, é a mesma coisa, sempre tentando reduzir para a obsessão simples. Lembrando que, e tal como nos diz o livro dos médiuns, nenhum processo material existe, nenhuma fórmula, nenhum dito sacramental, nenhum exorcismo. Há para aí umas religiões que acham que os crucifixos e isto e aquilo, ou as macumbas, eu não sei o que mais, pode expelir espíritos malfazejos. Não, amigos, estão enganados. Eles até se riem disso, acham piada. Portanto, não há aqui nenhum amuleto, nenhuma reza, não há nada disso. Tudo se passa mentalmente, tudo se passa pelo pensamento, pela vontade de um querer se curar, de se querer defender, de impedir a iniciativa do obsessor. Portanto, e como vos disse, a possessão trata-se como a subjugação, já que só tratamos a possessão, aquela parte que é a do espírito maléfico. Queridos amigos, era isto que eu tinha para vocês, para vos trazer esta palestra. Nós consultamos todas estas obras, aquilo que estão na primeira linha, são obras da codificação fundamental, exceto as obras póstumas. Nesta segunda linha, são obras que eu vos recomendo, não são da codificação fundamental, mas são do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é um projeto que visa a prática mediúnica de qualidade e está bem alinhado com a codificação fundamental. Recomendo-vos, tem, por exemplo, aqui terapia dos passes, consciência e mediunidade, vivência mediúnica, reuniões mediúnicas, etc. Portanto, que nos auxiliam, podem nos auxiliar. Na última linha, como falamos do passe, pode ser necessário recursos magnéticos do obsessor para libertar a pressão opressora do obsessor, isto do dialogador, utilizar o espaço sobre o médio para ajudar a libertar a pressão do obsessor sobre o obsidiado, o médio obsidiado. Portanto, este livro de Jacó de Mello é muito interessante. Temos aqui um livro da biografia de Kardec, em que ele nos mostra, inclusivamente, as reuniões, algumas reuniões mediúnicas. A reunião mediúnica com mais gente que ele teve foi 30 pessoas. É uma curiosidade que vem neste registro biográfico. O Diálogo das Sombras, com as Sombras, Hermínio Miranda, que vos aconselhei já, um livro de caráter teórico e prático, muito interessante para o dialogador. Podeis descarregá-lo da internet, ele está disponível. O nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que tratamos também desse assunto, nomeadamente num capítulo reservado à comunicabilidade dos espíritos. Aqui nestes links é onde nós fomos buscar aqueles vídeos, se quiserem vê-los completo. Nós estamos a transmitir, como habitualmente, esta palestra, esta reflexão, em várias plataformas eletrónicas. Uma delas é YouTube, no nosso canal Espiritismo JG, e duas em Facebook, Espiritismo JG e Página Espírita em Kardec, onde nós agora iremos revisitar os vossos comentários, as vossas eventuais questões, e iremos responder da melhor maneira que nós podemos. Mas se alguém houver que não se sinta à vontade para, numa rede social, colocar o seu comentário, a sua questão, também tem à sua disposição este endereço de e-mail que aqui está, e é enviar-nos um e-mail e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível e com os parcos conhecimentos que temos, tentando responder às vossas questões. Bom, queridos amigos, era isto que tínhamos para vocês. Estaria agora disponível para alguma pergunta que possam ter. Entanto, vamos aqui ver os comentários que aqui há. Obrigado, queridos amigos. Alzira, boa noite, obrigado. A Shirley, excelente explanação, bem-aja. Temos aqui a Sandra, excelente palestra, muita gratidão. Obrigado, Sandra.
Eu julgo que, em termos de comentários, já os mostramos todos, das pessoas que aqui estão. Não vejo aqui nenhuma questão, nenhuma pergunta. Espero ter sido minimamente esclarecedor, mas, claro, isto é como tudo, não basta eu comunicar, dizer-vos o meu conhecimento. Cada um de nós tem a obrigação de aprender por si próprio. Portanto, espero que seja também um estímulo para que vocês possam, eventualmente, revisitar o livro dos médiuns, vejam este livro, Diálogo com as Sombras, o livro tem a ver com os passes, vejam o Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, capítulo 27, olhem para o livro dos Espíritos também, no Valor da Prece, o que ele tem, entendam toda a dinâmica da obsessão, como é que ela se opera, e amigos, construam as vossas defesas, porque todos, tenhamos mediunidade ostensiva ou não, todos, obsessão simples, todos a experimentamos em algum momento, se é que não estamos a experimentá-la agora. E todos exercemos ao outro. Basta pensarem nas conversas que vocês têm em família, com filhos, ou com cônjuges, ou com amigos, é ter que convencê-lo de determinada... E quando vocês querem ser muito insistentes, estão, de alguma forma, a exercer a pressão da obsessão simples. Portanto, invisivelmente, sente-se a ideia, é ali uma monoideia, uma ideia que nos anda ali a bater, que se confunde que é um problema que a gente tem, a gente anda ali todos os dias a pensar nisso. Portanto, termos essa noção. E isso acontece-nos a todos. Pelo que convém nós aprendermos a reconhecer em que situação estamos e como tratá-la. Não esquecendo a prece. Essa é a nossa farmácia ambulante que deve andar sempre connosco e podemos evitar muitos dissabores. Partimos facilmente esta corrente de pensamento e corrente magnética de pensamento que é característica das situações obsessivas e possessivas. Bom, queridos amigos, não tendo nenhuma pergunta, nenhum comentário, resta-me agradecer-vos a vossa paciência, de estarem aqui, a vossa presença, as vossas palavras de incentivo, benfazejas. E pronto, para terminarmos o nosso trabalho, vamos também terminá-lo da mesma maneira como começamos, utilizando de novo a prece, como vacina, estão a ver? Começamos com uma prece, vamos terminar com uma prece. É uma boa vacina para nos irmos libertando de algumas ideias obsessivas que também possam existir. Então, queridos amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Criador, ao nosso Pai, Criador de todas as coisas. E vamos louvá-lo pela sua obra. Porque, como vimos, o caráter da prece é este: louvar, agradecer e pedir. Por isso façamos a prece como Cristo nos ensinou e de acordo com o caráter adequado a esta ferramenta poderosíssima que podemos usar em pronto-socorro, em SOS ou em vacina. Louvado seja, Senhor, pela tua obra maravilhosa. Mas, Senhor, nós vos queremos agradecer. Agradecer pela escola da vida, em que tu nos colocas como alunos, que é afinal a tua obra. Mas nesta escola da vida, tu nos deixas aprender por nós próprios, depois de nos conferires a nossa inteligência, a vontade, o livre-arbítrio. Tu deixa-nos aprender por nós próprios. Deixa-nos melhorar o nosso conhecimento, identificar que pensamentos são nossos, que não são. Tem que ser com a inteligência, tem que ser, e com a humildade que nós tenhamos, e com a vontade que nós
tenhamos, de nos libertarmos de coisas que não nos interessam, pensamentos que, não sendo nossos, são mal intencionados, mas que nós todos temos a capacidade de o fazer, exatamente por essa ferramenta maravilhosa e poderosa que a todos distribuíste por igual, que é a nossa inteligência. Obrigado, Senhor, pela dádiva da inteligência. Mas, Senhor, e como acabamos de ver, incautamente, invigilantemente, podemos muitas vezes deixar-nos iludir ou até paralisar a nossa vontade e até eventualmente agir de mau grado por influências terceiras, invisíveis ou não. Nessa altura, Senhor, e porque muito difícil é para nós reconhecermos quando estamos fascinados, subjugados ou até possuídos, vos pedimos que nos envieis o nosso anjo da guarda, que nós devemos sempre evocar para nos, como um método de combater a obsessão simples, mas que quantas vezes nós esquecemos. E não só os anjos da guarda, mas envia-nos também a espiritualidade superior que nos assiste, para nos recordar o que é que nós afinal somos, entender-nos bem, de onde vimos, porque é que enfrentamos estas dificuldades, com que objetivos tu nos deixas enfrentar essas dificuldades nesta maravilhosa escola da vida. Bem-aja, Senhor. Queridos amigos, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença, pelos vossos comentários, pelas vossas palavras de incentivo. E então ficamos de encontro marcado para a próxima semana, próxima sexta-feira, por esta hora em que trataremos de refletir sobre um outro tema espírita como este. Queridos amigos, uma boa noite e um bom fim de semana a todos. Boa noite, queridos amigos.